O Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 1, da Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou Luísa e fico feliz em tê-los aqui para estudarmos o item 54. Numerosas observações e fatos irrecusáveis de que mais tarde falaremos levaram à consequência de que há no homem três componentes. Primeiro, a alma, ou espírito, princípio inteligente, onde tem sua sede o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro grosseiro, material, de que ele se revestiu temporariamente em cumprimento de certos desígnios providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro, do envoltório que a alma abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma, que assim fica sempre com o envoltório. Este último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos podido assenhorar-nos dela e submetê-la à análise. Esse segundo invólucro da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame desta questão. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas, até hoje insolúveis. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos, resulta de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por ora, e por não nos anteciparmos no tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que, quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Vejamos o que nos diz o espírito Miramês. O corpo visível, um todo de divisões inumeráveis, um agregado de átomos cuja contagem seria difícil, esse engenhoso milagre da natureza vive em função da alma, e quanto mais tem harmonia, mais vive bem. No entanto, o espírito, para comandar esse aparelho de carne, serve-se de concurso do perispírito para movimentar-se no mundo dos sentidos mais grosseiros, mas mesmo assim é um mundo interno de belezas raras, onde a policromia se manifesta, mostrando a sabedoria de Deus. Não é somente desse corpo intermediário que o espírito necessita para se mover no mundo dos efeitos, de acordo com as suas necessidades. A bondade divina lhe empresta muitos outros centros de energia que podes denominar de corpos em função da atividade da alma. O espírito, como essência de Deus, precisa de proteção que a natureza lhe oferece para a grande viagem evolutiva, assim como os frutos crescem de proteção para a essência que lhes cabe ofertar aos homens. O perispírito é, pois, um intermediário de energias que desce da mente para direcionamento dos corpos
que lhe servem de acessórios no cumprimento dos seus deveres diante do mundo em que lhes cabe viver. A morte é a desagregação do corpo físico, porém os outros acompanham a alma até ela não precisar mais deles, assim como pode substituí-los por outros que ainda os mais estudiosos ignoram. A doutrina dos espíritos, sendo uma filosofia progressista, tem a sua revelação gradativa, porque a verdade obedece a uma sequência que a própria lei comanda. Resta-nos dizer que os benfeitores espirituais têm a missão de anunciar essas verdades para a humanidade por todos os meios de que dispõem. E essa revelação se nos aparece pelos canais mediúnicos, mesmo que os homens lhe deem outros nomes. A verdade é sempre a mesma, a fluir da vida maior para as vidas menores, computando valores e abrindo caminhos para outros entendimentos. Não podes perder o ânimo. Deves avançar em todos os estudos espiritualistas e deles tirares o melhor para a paz do coração e a tranquilidade da consciência. Paulo nos recomenda: examinai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. As informações nas quais sentirem a verdade, guarda-as, mas nunca deixes de pesquisar a verdade. Essa pesquisa deve se estender em muitas direções, em estudo, em análise, oração, trabalhos e mesmo na fé. Tudo são formas de análise para o enriquecimento dos celeiros que devemos guardar na intimidade, para, quando necessário, usarmos em ofertas como luz. Os corpos fluídicos filtram-se para o corpo físico, doando-se a ele na posição em que possa se expressar. Querer afirmar que somente existe o envoltório físico é o mesmo que afirmar que somente existe o perispírito. O dever é pesquisar, sentir e buscar, com os mais experimentados, a verdade que liberta. A cada criatura é dado falar algo da verdade, como a cada filosofia e religião. Por que dizer que somente em uma comunidade se encontra a verdade? Eis como a ignorância ilude as criaturas, porque da boca de uma criança podes ouvir verdades elevadas, faltando serem compreendidas pelos chamados doutos. Observando, notarás que as grandes descobertas nasceram de simples fatos em todos os campos de pesquisas. O perispírito se encontra ligado ao corpo por fios invisíveis aos olhos dos humanos e aos outros corpos por junção magnética, tendo a mesma segurança. A alma tem essas necessidades para viver na visibilidade do mundo físico. Aconselhamos aos homens que se apeguem ao corpo, no sentido de estudá-lo com mais carinho e respeitá-lo nos devidos momentos. Ele é um todo de engrenagens ainda desconhecidas para seu dono, que o escraviza por ignorância, sofrendo as consequências. Ele é o médium do espírito que se apresenta como seu senhor.